Olá, meus irmãos e amigos, eu sou o pastor Ivan Santos e está iniciando mais um programa Fora da Caixa, série especial, série Entrevistas. Estaremos entrevistando nesta ocasião o pastor Saulo Irstan, que veio bem de perto, lá do Pernambuco, este grande dispensacionalista. Saulo Irstan, faça suas considerações iniciais. Amém, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, irmãos. Eu venho mesmo lá de Pernambuco, lá do Nordeste, e venho dar minhas contribuições na escatologia bíblica, né? Um abraço também para o nosso amado irmão, o pastor Juliano Fraga, que está em viagem, e eu creio que será uma grande bênção esse programa. Pois é, tu é pastor, qual que é a denominação? Tu tem, acho que, material também já escrito. Fala mais um pouquinho sobre isso e assim já iniciaremos aqui a nossa entrevista. Então, eu estou no ministério já faz mais de 10 anos. Né? Eu fiquei como itinerante durante 10 anos mesmo, viajando no Brasil e fora do país, ensinando a mensagem do tempo do fim, ensinando a escatologia bíblica, transmitindo a palavra de Deus. E há mais ou menos 11 meses eu fui convidado para assumir uma obra na cidade de Paulista, no interior de Pernambuco. Na verdade, Paulista ela pertence à região metropolitana. Então, hoje eu moro em Recife, na capital, e a 13 quilômetros é a igreja que eu pastoreio, que é a Igreja Verbo da Vida. Estou nesse ministério desde 2003. Desde 2003. Olha, que bênção. E parece que você já tem algumas obras publicadas, né? É isso mesmo. Em 2016 e 2017... Em 2016, eu publiquei um livro chamado Surpreendidos pela Eternidade, que eu abordo toda a escatologia bíblica de maneira mais simplificada. E em 2017, eu publiquei uma obra que eu já vinha pesquisando há mais de 5 anos, que é Apocalipse de Cristo às 7 Igrejas, que na verdade é um comentário dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, focando aí nas 7 igrejas do Apocalipse. Que bacana. Pois bem, meus amigos, só que nesta ocasião nós vamos falar sobre um tema escatológico de grande relevância, especificamente para os dispensacionalistas. Estaremos, então, trazendo algumas questões e respostas relacionadas às 70 semanas de Daniel. Saulo Irstan, 70 semanas, quando teve início, a quem primariamente diz respeito esse período de tempo? Excelente pergunta, pastor Ivan, amigo, parceiro no reino de Deus. Eu acredito que a profecia das 70 semanas de Daniel, ela é uma das principais profecias para a gente poder entender a escatologia bíblica de uma maneira apropriada. Talvez muito que a gente tem de deficiência na escatologia é por falta da compreensão da profecia das 70 semanas. Ela é tão ampla que ela cobre todo um período lá desde um decreto de Artaxerxes, que manda reconstruir a cidade de Jerusalém, passando aí por toda a reconstrução da cidade, do templo, a vinda do Messias, o Messias sendo morto, a sua ascensão, cobre todo o período que seria um período de intervalo da era da igreja. Também, antes disso, a destruição do templo no ano 70, entra na tribulação, os personagens que aparecem ali como anticristo, tudo isso, e finaliza com a segunda vinda de Cristo para implantar o reino milenar. Então, veja que é uma profecia, nós iremos ler logo mais, relativamente pequena no seu conteúdo, no texto, sim, na verdade, nos versículos, mas o conteúdo profético é muito amplo, e eu creio que nós seremos abençoados nos expondo mais um pouco a profecia das 70 semanas. Sim, então pode ficar à vontade com o texto bíblico aí, né? Fazendo referência às bênçãos, ao povo, que é o alvo primário dessa profecia, e faça a exposição. Então, amados irmãos, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa considerar sobre a profecia das 70 semanas de Daniel é o contexto que o profeta Daniel recebe a profecia, né? O profeta Daniel estava num contexto de cativeiro babilônico. Já tinha passado aproximadamente cerca de 67 anos de cativeiro. Faltava cerca de 3 anos para poder finalizar o cativeiro babilônico. E Daniel estava orando e confessando o pecado dele. E então o Senhor manda um anjo chamado Gabriel para trazer respostas para a oração de Daniel. E esse anjo traz a resposta relacionada às 70 semanas de Daniel, que são os
490 anos, ou os 70 períodos de 7 anos, futuros para Israel. E então ele vai descrever como seria esse futuro. E eu creio que nós seremos abençoados nos expondo mais a essas verdades. Eu gostaria de fazer a leitura do texto que essa profecia está, para poder facilitar a nossa compreensão. Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Veja que são poucos versos, mas com muito conteúdo, com muita riqueza, para a gente poder crescer e desenvolver. Você que está acompanhando também, você pode abrir mesmo, conferir na palavra do Senhor. Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, é dito assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado ou morto o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será numa inundação. Até o fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações. E ele firmará o assolador, ou o príncipe, ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até o fim da consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Basicamente, esse é o texto, né, que nós iremos meditar dessa profecia. Só que, apesar de serem poucos versículos, Ivan, só que existe um conteúdo profético grande, extenso, que há uma necessidade de atenção. E por que eu acho importante a gente compreender sobre a profecia das 70 semanas? Porque para se defender até o pré-tribulacionismo, que eu defendo, que o pastor Ivan também defende, há uma necessidade de se compreender essa profecia, porque há, às vezes, uma confusão sobre o significado, o real significado da profecia das 70 semanas. Então, eu quero pontuar aqui algumas verdades dessa profecia. Eu creio que nós vamos caminhar aí nos 10 a 12 tópicos dessa profecia. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o contexto que Daniel recebe a profecia. Como eu tinha dito, né, o povo de Deus estava na Babilônia experimentando esse cativeiro por causa da desobediência. Deus já havia dito que era para eles guardarem os mandamentos, a lei do Senhor, até a lei acerca do sábado. Isso, também, o ano sabático, e eles desobedeceram, né, por muito tempo, a ponto do Senhor falar assim, olha, se vocês não deixarem a terra descansar, eu mesmo vou remover vocês e a terra vai descansar e vocês serão levados cativos para a Babilônia por 70 anos. Isso o profeta Jeremias já havia comentado sobre isso em outra ocasião. E então Daniel, após passar um determinado tempo, alguns estudiosos falam que foi exatamente 67 anos, ele estava orando ao Senhor, confessando o pecado dele e o pecado do seu povo. E quando ele orava ao Senhor, o anjo trouxe a resposta. E o anjo diz assim, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, e ele vai dar uma lista de propósitos que nós iremos abordar logo mais. Então, basicamente, esse era o contexto. O povo de Deus, a nação de Israel, naquele contexto, eles estavam no cativeiro babilônico por causa da desobediência ao Senhor. E aí Daniel ora, intercede, Deus manda a resposta por meio do anjo. Mas tem algo a ser considerado antes da gente se aprofundar mais um pouco. É porque o anjo fala, pastor Ivan, sobre 70 semanas. Aí a gente deve considerar se são semanas de dias, de meses, ou semanas de anos. Muitos, né? É isso mesmo. E quando a gente estuda profecias, parece ficar claro que aqui ele está falando sobre 70
períodos de 7 anos. A própria palavra hebraica indica isso. Uhum. São 70 grupos de 7. Isso. Então, 70 períodos de 7 anos. E não há nada de estranho nisso, não somente pelo significado da palavra, mas a própria Bíblia, em outras ocasiões, já tratou a ideia de dias como se fosse anos. Semanas de anos. Por exemplo, Levítico 25, versículo 8, diz assim, ó, também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Olha aí. Então, de fato, a Bíblia já falava sobre esse entendimento, não é nenhuma invenção. Isto é, a própria Bíblia já faz essa interpretação. Exatamente. Né? A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Um outro fator determinante também é que Daniel já está dentro de um contexto de uma profecia de 70 anos. Exatamente. Que era a profecia das 70 semanas, que iria se cumprir futuramente, mas Daniel estava no contexto de cativeiro babilônico, que Jeremias tinha dito que eles só sairiam de lá após 70 anos. Então, todo o contexto indica isso. Por exemplo, número 14, versículo 34, diz isso. Ó, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Representando um ano. Está aqui em número 14, versículo 34. Ezequiel 4, versículo 6, ele também diz isso. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então, de fato, nós temos base bíblica para falar que são 70 períodos de 7 anos. Então, nós podemos entender aqui que são 490 anos futuros de Israel que estavam determinados nessa profecia. E agora a gente começa a entender mais um pouco como se deu a divisão do cumprimento dessas profecias, dessas semanas, para a gente poder entender melhor. E aí, sendo assim, eu caminho para algo que eu acredito que é extremamente importante, Ivan, para a nossa compreensão dessa profecia, que eu denominei de o alvo da profecia. O objetivo. Isso mesmo. A quem ela se refere. Eu creio que esse é um dos fatores de grande importância para a gente entender aspectos escatológicos lá na frente, que são desenvolvidos principalmente no texto do Novo Testamento. Né? É isso mesmo. A quem essa profecia se refere? Se você ler o texto junto comigo, você vai ver que o texto diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar era quem era o povo de Daniel. O povo de Daniel. Então, não pode ele estar se referindo à igreja, porque a igreja é um organismo novo, criado após a morte e ressurreição de Cristo. Exatamente. O próprio Jesus disse, eis que eu edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o povo de Daniel só pode ser uma menção à nação de Israel. Sabia que eu já ouvi teólogos dizer que o povo aqui é a igreja? Como diz alguns estudiosos, se era a igreja, era uma igreja sem cabeça. Sem cabeça, exatamente. Porque Cristo torna-se o cabeça da igreja após ele subir aos céus e assentar-se à destra do Pai. Efésios, capítulo 1, verso 20, já deixa claro. É isso mesmo. E o texto ainda fala que o alvo da profecia é sobre a tua santa cidade. Eu escrevi algo interessante sobre isso num dos livros de escatologia que eu escrevi. Eu escrevi uma obra chamada Surpreendidos pela Eternidade. Uhum. Aí nesse livro eu comento sobre isso. Eu digo o seguinte, essas 70 semanas foram determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a sua santa cidade. O povo de Daniel é o povo de Israel e a cidade dele é Jerusalém. No próprio livro de Daniel, vemos que ele é chamado como um dentre os filhos de Israel, lá no capítulo 1. Isso. Um dentre os filhos de Israel. Muito bom. E também o Novo Testamento denomina Jerusalém terrestre como a santa cidade. Então, por exemplo, Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 7, Daniel é chamado de um dos filhos de Israel. Então, o povo de Daniel é Israel. É Israel, não é a igreja. Não é a igreja, é Israel, claramente. E, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 5 e Mateus 27, versículo 53, esses textos referem-se a Jerusalém terrestre como santa cidade, ou cidade querida.
Olha aí. Então não tem como fugir. Não tem como fugir. De que se trata do povo que são os descendentes biológicos de Abraão, irmãos sanguíneos de Daniel. Mas aí, quem está em casa, que pensa um pouco diferente sobre isso, talvez pense assim, tudo bem, aqui refere-se a Israel e a profeta Daniel, ou o povo de Daniel. Mas o conteúdo da profecia tem aspectos redentivos. E isso não se aplicaria a outro povo, que não seria somente Muito Israel. bom. Um outro argumento também que às vezes é levantado é que fala sobre um príncipe que há de vir e o povo do príncipe que há de vir. Todos concordam que tanto o príncipe como o povo do príncipe que há de vir, eles não são Israel. Eles referem-se a povos gentílicos, né? Ou o gentio, como um dos nomes do próprio anticristo, né? O homem vil. Ou o povo do príncipe que há de vir, uma referência ao povo que destruiu a cidade de Jerusalém, o templo ali no ano 70. E não era Israel. E alguns utilizam esse argumento para dizer, está vendo que a profecia não é destinada especificamente para Israel? É por esse motivo que sempre que eu vou tratar profecias que dizem respeito a Israel, mas também às nações, os gentios, e às vezes tem aplicações para a igreja, eu uso a expressão, o texto primariamente diz respeito a eles, e não exclusivamente. É isso mesmo. Esse é o entendimento. Ele tem um propósito, né? Um alvo primário. Um alvo primário. Isso. Mas não quer dizer que está específico, somente preso ao entendimento daquele povo. O interessante povo. é que essas profecias sempre há aspectos que, ainda que secundariamente se aplique a outros povos, à igreja, mas sempre há aquele aspecto que se aplica somente a eles, literalmente, né? Na profecia. Senão a gente não teria uma base para falar de um cumprimento. Exatamente. Se ele não tem um povo específico. Isso. Por exemplo, quando Deus promete para Abraão, que diz assim, olha, Abraão, desde o rio Tigre, do rio Eufrates, até o rio do Egito, toda essa terra eu te darei por possessão perpétua. Olha aí. Então, isso só se cumpre para Abraão. Isso. E só faz sentido o cumprimento dessa profecia se Abraão, nos últimos dias, ressuscitar e tiver a posse dessa terra. Pois é. E isso é o que nós cremos que será no período do reino milenar. E em relação ao propósito, objetivo, o alvo dessa profecia, o que Deus tem em mente em fazer com a nação de Israel durante esse período aí? Algumas coisas aqui a gente vai falar sobre isso. Só que antes, Ivan, eu gostaria de compartilhar a abrangência das 70 semanas. Como eu falei desde o início, ela é muito ampla. E eu selecionei aqui alguns temas que ela trabalha só para vocês terem uma noção da abrangência dessa profecia. Veja o quanto ela é importante. Eu digo assim, apesar dessa profecia ter somente 4 versos, o seu conteúdo profético abrange um longo período de 490 anos, incluindo dezenas de eventos e ainda fatos que estão registrados na profecia, mas ocorre em intervalos, fazendo dela uma das mais importantes e impressionantes profecias de todos os tempos. A abrangência dessa espetacular profecia vai de Artaxerxes, por volta ali do ano 444 a.C., passando pela reconstrução de Jerusalém após o cativeiro babilônico, reconstrução do templo de Jerusalém, a chegada do Messias em Jerusalém, a morte do Messias, a ascensão, a destruição do templo no ano 70, né, da cidade de Jerusalém, as desolações, o aparecimento do anticristo, os 7 anos de tribulação e, por fim, a vinda do Senhor Jesus Cristo para implantar o reino milenar. Então, note que ela tem uma abrangência extremamente grande em poucos versículos. Pois é. Mas aí, falando sobre o propósito mesmo, o objetivo, o que é que essa profecia tinha e prometeu trazer, basicamente nós podemos dividir em 6 propósitos. 6 propósitos. Que eu chamo de propósitos das 70 semanas. O texto diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Número 1, para cessar ou fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Número 2, 3, para expiar a iniquidade. 4, trazer a justiça eterna. 5, selar a visão e a profecia. E 6, para ungir o Santíssimo. Santo. Então, o propósito dessa profecia, eles são redentores. São propósitos redentores, que envolvem aí, então, a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas aí tem algo a ser questionado aqui,
E aí, entre os escatologistas, eu não sei como você, Ivan, vê isso. Mas eu entendo que parece ficar evidente que 3 desses propósitos, eles tiveram um cumprimento ali na primeira vinda de Cristo. Eu defendo que seria o fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. E os outros 3 propósitos aguardam ainda um cumprimento futuro, que seria trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, independente da interpretação, se todos concordam nisso, mas de alguma forma nós precisamos aceitar que parte disso aqui já teve o seu cumprimento na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Eu não sei o que é que você pensa sobre isso. Eu penso dessa forma, mas quem foi beneficiado, né, com essas 3 etapas aqui foi justamente aqueles que vieram fazer parte do corpo de Cristo, né? É isso mesmo. Então que aí é onde a gente vai falar sobre a ideia da profecia, que não é para a igreja, e a igreja participa de alguma forma ou recebe os benefícios dessa profecia. Uma dica já para ajudar os irmãos é que Jesus, ele é judeu. Pois é. E Jesus, ele é o descendente de Davi, ele é o filho de Davi, o filho de Abraão, como diz as Escrituras. E é interessante isso. E todos aqueles que estão no Messias, em Jesus, eles recebem... Participam das bênçãos. E participam das bênçãos em um certo sentido. E isso é importante ser considerado também. Um outro fator aqui importante, decisivo nessa profecia, que eu separei, são os personagens das 70 semanas. Olha aí. Eu já li várias obras, né? Eu fico brincando dizendo que é o Valvord, mas é o Ivan. Ele... Eu gostei. Estávamos almoçando ali, espontaneamente. Pois bem, Valvord, né? Rapaz, olha Pentecoste aí. E Valvord conversando. Olha só. O Ivan sabe muito bem das obras que a gente já leu sobre escatologia bíblica, o quanto a gente se aprofundou no dispensacionalismo, né, e todas as suas variantes que existem. Nuances, não apenas o aspecto escatológico. Exatamente. Né? A ênfase do dispensacionalismo não é a escatologia, é a interpretação. Exatamente. Né? É a hermenêutica. E aí, lendo muitas obras sobre profecias, em especial sobre as 70 semanas de Daniel, eu não vi nenhum autor comentar os personagens das 70 semanas. Aí eu escrevi algo sobre isso, uma obra, e então eu procurei enxergar, visualizar na profecia esses personagens e só pensar, literalmente, dar ênfase a eles para que as pessoas pensem um pouco. São eles. Alguns personagens citados nessa profecia. E aí, às vezes, eu vou falar de grupos de personagens, né? Não somente de uma pessoa ou outra. Olha que coisa interessante da gente considerar aqui. Primeiro, o povo de Daniel. Um grupo de personagens, né? O povo de Daniel é Israel, claramente. Eles estavam experimentando o juízo de Deus no cativeiro babilônico por causa da desobediência à lei do Senhor. E esse cativeiro foi profetizado, né? Vários profetas ali, Jeremias falou isso, Jeremias 25, verso 9, ao versículo 12, Isaías 39 também falou sobre isso. Até no livro das Crônicas, né, vai falar também sobre isso. Um outro personagem, o Messias, e aqui a gente já começa a ter uma diferença nas interpretações, porque alguns, eles só enxergam o Messias nessa profecia. E logo mais a gente vai falar sobre isso. O Messias é citado no versículo 25 e no versículo 26. A profecia, ela diz o seguinte, sobre a chegada do Messias. O Messias chegará, diz o texto. E também diz, o Messias será cortado. Que, segundo Isaías 53, versículo 8, a expressão ser cortado é morte. Né? O Messias será morto. Literalmente. Morte, literalmente. Isso mesmo. E, então, nós temos aqui o Messias, um outro personagem. O outro personagem aqui, o grupo de personagens, seria o povo do príncipe. Aí eu digo aqui, o povo do príncipe é uma referência às tropas do general Tito, que no ano 70 depois de Cristo, né, invadiram Jerusalém, destruindo a cidade e o templo, ocorrendo a conhecida diáspora judaica. Né? Tudo isso também foi predito pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 24. Exatamente. No sermão, né, profético, Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21, ele vai trabalhar essas questões. Nós temos também, quando a gente
vai se aprofundar mais um pouco, ele fala sobre o príncipe que há de vir. Então, é o povo do príncipe, mas o príncipe que há de vir. O príncipe ou abominação da desolação, ele é citado no versículo 26 e no versículo 27, como sendo um líder, que nós entendemos que será o anticristo, que virá e fará uma aliança de uma semana, ou seja, 7 anos, com muitos, mas ele quebrará esse acordo na metade da semana. Então, basicamente, nós temos esses personagens citados aqui no próprio texto. Só repetindo, o povo de Daniel, o Messias, o povo do príncipe e o príncipe que há de vir. E eu não tinha visto nenhuma obra falar sobre esse assunto, e quando a gente começa a meditar, a gente começa a ampliar o nosso entendimento. E o interessante desse argumento é que ele é bem bíblico, né? Está aqui no texto. Porque às vezes passa desapercebido esse fato de dar uma atenção aos personagens envolvidos aqui. É isso mesmo. A ideia da gente pensar mesmo fora da caixa é a gente se aprofundar no texto e enxergar aquilo e procurar extrair as pedrinhas de ouro, né, as pepitas que tem no texto, para que a gente compreenda melhor aquilo que o Senhor revelou para nós. Mas aí a gente entende, tudo bem, Saulo, e a estrutura das 70 semanas? Como a gente pode dividir essas 70 semanas? Que às vezes é uma questão que traz muita dificuldade. Eu já vi professores, até eu tive professores de escatologia que quando chegavam na profecia das 70 semanas, eles literalmente faziam bis, pula, passa, porque essa parte aqui é difícil. Porque nós temos aqui 62, 7, depois tem mais uma, tem uma... A contagem é confusa, porque ele fala 7, depois e 62. Exatamente. Aí depois fala, e depois das 62 será morto. Mas aí você fala, e agora como é que faz? Mas existe uma dica importante, esse e você substitui por mais. Então, 7 e 62 é 7 mais 62. Que normalmente é assim, tanto está no português como no próprio texto original, ele indica... Que aí totalizam as primeiras 69 semanas. As primeiras 69 semanas ou 483 anos. Isso. Né, que nós entendemos que se cumpriram literalmente até a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. É muito importante isso, né? Ou seja, as 69 semanas tiveram um cumprimento literal. 483 anos. 483 anos. Então, a gente tem que prestar bem atenção no que vamos fazer com a 70ª, né? Existe uma semana faltando, né? Uma semana. Que falta se cumprir e nós iremos entender pouco... Interpreta literal, 7 anos também, ou como alguns que aí tenta expandir. É daí onde vem a teoria de uma tribulação de 40 anos. Se nós abrirmos para especulações, não tem fim. Esse tipo de entendimento. Mas vamos lá. A estrutura. Nós podemos dividir em 3 sessões, que é a primeira sessão, 7 semanas, que é o mesmo que 49 anos. Lembre-se de semanas de anos. Só você substituir. Uma semana tem 7 dias, uma semana de anos tem 7 anos. É fácil compreender quando você faz essas trocas, né? Então, primeira sessão, 7 semanas, 49 anos. Segunda sessão, 62 semanas, 434 anos. Terceira sessão, 1 semana, 7 anos. 7 anos. E aí a gente fecha as 70 semanas. Mas quando a gente vai para a Bíblia e para a história e a gente compara o cumprimento, nós não conseguimos encontrar a última semana se cumprindo ainda. Exatamente. Porque existem alguns fatores importantes aqui a serem considerados, que às vezes os estudiosos passam por cima. Um debate, por exemplo, muito, muito forte nesse assunto é quando começa a contagem. Isso. E aí vem o debate do decreto. Esse é o outro... Já começa aí, né? A discussão toda. A discussão começa também a partir de que momento. Eu acredito que Daniel também teve essa dúvida. Porque, veja só, é comum nas profecias... Gente, isso aqui é fantástico. É comum nas profecias, quando Deus fala algo, normalmente há um intervalo entre o momento da fala e o início do cumprimento. E a conclusão do cumprimento, a completude... Aí é que existe um intervalo mesmo. Então, às vezes, Deus fala algo nas Escrituras e a gente já pensa que vai ser naquele momento. Até os próprios profetas do Antigo Testamento, às vezes, eles
tendem a demonstrar de que é como se de fato tudo fosse acontecer no mesmo momento. Quando a gente estuda, por exemplo, Daniel ou Isaías fala sobre o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que venha paz sem fim e aumente o seu governo. Aí você pensa, olha, o menino já nasceu, ele já tem paz sem fim no seu governo. E não é assim. A gente sabe que existe um intervalo, e nós iremos falar um pouco mais sobre essa questão do intervalo, que é muito acusado, né? É muito atacado o entendimento do intervalo nessa profecia. Mas eu acredito que nós iremos provar à luz das Escrituras. Então vamos lá. O decreto. O anjo Gabriel explica a Daniel que essas 70 semanas só começaria a contar a partir de um decreto para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Porque, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Eu acredito que o primeiro erro para identificar o decreto é achar que a contagem deve ser relativa ao templo. Então, algumas pessoas pensam assim, não, quando começar a reconstrução do templo, começa a contagem. Mas não é isso que a profecia diz. A profecia não fala da reconstrução do templo nesse sentido agora. A profecia fala que ela deveria ser contada o decreto quando fosse autorizada a reconstrução da cidade. Da cidade, exatamente. Da cidade. Então, basicamente, nós temos 4 decretos que estão associados a isso. É o decreto de Ciro, em 537, relativo à reforma do templo. Do templo. E tem várias referências que trabalham sobre isso. 2, o decreto de Dario, em 521, reafirma o decreto de Ciro. Então, até agora não tem nada de reconstrução da cidade. Isso. O decreto de Artaxerxes, em 458, esse aqui ele é muito confundido. Existe até dispensacionalistas, eu conheço um deles, tem uma obra que ele até defende essa data, como ele diz que essa é a data principal e a defendida, é 458. E ele diz 458 a.C. é a data exata. E aí o que é que ele faz, esse intérprete? Dispensacionalista clássico, pelo incrível que pareça. De Oxford. Ele pega esse texto, essa data, e ele bate o martelo e ele diz, é 458 e eu vou provar. E então ele diz o seguinte, que as 70 semanas devem ser contadas completas. Então ele vai contar 490 anos, mesmo. Não vai ser 483. Ou seja, não tem lacuna, não tem... Não tem. Uhum. Aí, qual a resposta que ele vai dar para, por exemplo, o anticristo não ter vindo? A cidade de Jerusalém não ter sido destruída dentro ali daquele período. Ele vai dizer que haverá uma repetição da 70ª semana. Olha que coisa. Pelo incrível que pareça, tem dispensacionalistas que defendem isso. Agora eu lembrei dessa teoria. Uma repetição. Tem um livro chamado Profecias dos Finais dos Tempos, de um autor chamado Derek Walker. Acho que quem falou para mim disso foi Nathan Rufino. O pessoal defende mesmo, tem gente que defende, e aí eles vão utilizar esse texto. Só que esse texto também essa contagem é utilizada, esse decreto, é utilizado também pelos preteristas. Sim. Porque então, favorece um pouco, né? Favorece eles, O problema é que esse decreto, ele libera a adoração no templo, mas ele não autoriza a reconstrução da cidade conforme a profecia. Aí é uma pedra no sapato. Exatamente. E qual é o decreto que vai autorizar a reforma de Jerusalém e a reconstrução da cidade? É o decreto de Artaxerxes, em 444, descrito lá em Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Então, lá claramente, aí vai ser reconstruído os muros para ser reconstruída a cidade. E então, aqui está relativo à cidade. Então, o Walvoord e o Pentecostes, eles só vão ter uma divergênciazinha se é 444 ou 445. É só por causa da questão do mês a ser contado. Eu, particularmente, sou adepto de 444. Eu acho mais coerente. Né? O Walvoord defende bastante isso também. Até tem um texto dele sobre essas questões. Por exemplo, ele diz assim no livro dele, Todas as Profecias da Bíblia, na página 221, eu tenho uma citação dele aqui. Ele diz assim, se a ordem refere-se a um decreto político, 4 decretos diferentes foram determinados, sugeridos. Aí ele vai falar todos esses 4 decretos e ele vai dizer,
não se encaixa com nenhum dos decretos relativos ao templo, somente relativo à construção da cidade, que, segundo alguns, foi em 445. Eu, todavia, defendo e persisto que a data exata do decreto foi 444 a.C. O Walvoord vai defender isso, e eu acho bem plausível também. Mas aí tudo bem. Então, nós teríamos aí o início da contagem das 70 semanas. Seria 444 antes de Cristo, deveria ser contado. E aí nós temos as primeiras 7 semanas, que não são 3 divisões. Então, nós temos aqui as primeiras 7 semanas. Primeiras 7 semanas, 49 anos. Conforme Daniel 9, verso 25, Jerusalém seria edificada e restaurada da sua destruição que o Império Babilônico causou. Essa parte se cumpriu literalmente, Ivan. Literalmente. Após esse período de 49 anos... 49 anos literais. Literais, a cidade de Jerusalém já estava reconstruída. Mas, pasme, antes que alguém pense assim, e qual a base bíblica para falar isso? A gente tem alguns indícios interessantes. Veja só. Apesar da profecia falar da reconstrução da cidade, mas a reconstrução da cidade também pode ser considerada, a reconstrução do templo também está perto da reconstrução da cidade. Uhum. Olha que legal isso. Por quê? João capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó. Os judeus estavam conversando com o Senhor Jesus Cristo e falando sobre a duração do templo, porque Jesus disse que ia destruir o templo. Sim. E ele ia erguer novamente, só que ele estava se referindo ao corpo dele. Mas a fala dos judeus é interessante. Olha o que eles dizem aqui, ó. Eu vou mencionar. Eles dizem assim, ó. O texto trata-se de um comentário dos judeus, João 2, verso 20, sobre o tempo de duração que foi a construção do templo após o cativeiro babilônico. É dito que em 46 anos ele foi edificado. E os judeus falam isso. Em 46 anos foi edificado e o Senhor vai destruir em 3 e vai reconstruir em 3 ao terceiro dia. Então, nós já temos um indício aqui interessante. Se as primeiras 7 semanas são 49 anos e em 46 anos foi reconstruído o templo, nós temos algo muito próximo. Com certeza. Então, isso já traz para nós um indício fascinante, espetacular, de que houve um cumprimento literal. Literal. Até porque, após a reconstrução dos muros da cidade, após a reconstrução da cidade, tudo isso, o que mais vai ter vai ser a adoração. Lógico que o templo ainda era feio, não era aquele templo fantástico que existia antes, mas já tinha adoração. E esse texto aqui ele é fascinante para a nossa compreensão. Então, essas primeiras 7 semanas é para a reconstrução da cidade. Dentro desse contexto também estava o templo. E aí depois tem a outra sequência. E aí nós temos 62 semanas. Isso. Que aí o texto bíblico diz assim, e 62 semanas, ou acrescenta-se mais 62 semanas. E o que é que tem, o que deveria acontecer nessa segunda sessão? Sim. Que são 434 anos, né? Depois das primeiras 7 semanas, a contagem continuou. Agora com mais 62 semanas, as quais finalizaria com a vinda do Messias. Porém, isso não se deu no seu nascimento, como os preteristas afirmam. Por quê? Porque o texto é claro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Só faz sentido se Jesus tivesse nascido em Jerusalém, mas ele nasceu em Belém. Aí já começa a dificuldade, né, dessa ideia. Porque a profecia é para o povo de Daniel e a cidade de Daniel. E aí o texto mostra para nós, e quando a gente olha Zacarias 9:9, né, que vai falar, alegra-te, ó Sião, exulta Jerusalém, o teu rei manso e humilde vem sentado em jumentinho, cria de jumenta. E Mateus 21 vai falar que ele entra em Jerusalém e é aclamado como rei, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então, é quase que unanimidade entre os escatologistas que defendem essa perspectiva, que ali se cumpre, se fecha, se completa
o restante dessas semanas, essas 62 semanas, somando aí 69 semanas cumpridas, literalmente, Ivan. Olha aí. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu acho isso espetacular. Porque, de fato, nós temos a Bíblia diante de nós, a palavra de Deus se cumprindo na história. E se cumprindo de forma literal, conforme foi profetizado. De forma literal. É isso mesmo. Meus queridos amigos e irmãos, nós iremos para um breve intervalo e, em instantes, o Fora da Caixa retorna. Estaremos falando sobre a lacuna, o intervalo, a morte do Messias, a destruição do templo e o príncipe que há de vir. A última semana. A 70ª semana de Daniel. Em instantes. Meus irmãos e amigos, retornando com o nosso programa Fora da Caixa, entrevistando aqui o pastor Saulo Stan, as 70 semanas de Daniel. Agora nós vamos falar, né, sobre a lacuna que há entre a 69ª e a 70ª semana. Fale um pouco sobre esse intervalo. Pastor Ivan, o entendimento dos intervalos, né, dos acontecimentos que ocorrem ali entre a semana 69 e a 70ª semana, a semana 70, é extremamente importante para a gente continuar numa escatologia bíblica consistente, utilizando um método de interpretação, né, que predomina. Só que a gente vai chegar nesse intervalo agora. Quando eu escrevi sobre esse assunto, quem revisou o conteúdo que eu escrevi foi um amilenista. Olha aí. Né? E o amilenista não acreditava nessa ideia de intervalo. Ele achava que ele até brincava dizendo assim: essa é uma cambalhota do pessoal do dispensacionalismo para tentar impor, cambalhota exegética, para poder impor a teoria deles. E eu mostrei não somente dentro da profecia das 70 semanas, como em outras profecias também o intervalo. E isso é muito interessante, como tem nas Escrituras. Esse intervalo, ele acontece entre a semana 69, ou seja, entre Jesus entrar em Jerusalém, que é quando se cumpre as primeiras 69 semanas, e o início da 70ª semana. Então, existem algumas coisas que estão na profecia, mas não estão dentro desses anos. E isso é interessante a gente considerar. O intervalo entre a semana 69 e a 70. Eu vou colocar aqui para vocês, vou apresentar alguns fatos que vão nos ajudar em relação a isso. Primeiro, há uma necessidade de fundamentação bíblica para apresentar argumentos que indiquem que o Messias morreu na 70ª semana ou no final dela. Olha aí. Que esse é um argumento que alguns utilizam, né? Que Jesus morre dentro da semana. Da 70ª semana. Exatamente. Ou na metade dela. É isso mesmo. Inclusive, você falou de amilenista, eu li um amilenista que ele disse que Jesus morre na metade da 70ª semana, né? O príncipe é tirado. E aí, os últimos 3 anos e meio, então ele interpreta tudo literalmente, até a morte. Os últimos 3 anos e meio, como não tem como encaixar, porque tem eventos que não se cumprem, 3 anos e meio após a morte do Messias, aí ele espiritualiza. Os últimos 3 anos e meio da 70ª semana ainda está acontecendo nesse período todo. Quando você não tem a resposta, você pode criar a resposta. A alegoria, o método alegórico resolve tudo, né? Então, a primeira coisa é uma base bíblica que mostra que o Messias morreu na 70ª semana ou no final dela. Esse é um ponto. Em segundo lugar, se a 70ª semana já se cumpriu com 3 anos e meio de ministério de João Batista, como afirmam alguns, e 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo, tem-se as seguintes dificuldades. Número 1. O início da 70ª semana começa com João Batista fazendo um acordo com muitos por uma semana. Olha aí. Isso é uma dificuldade a ser respondida. João fez cessar as obras de manjares e o sacrifício na metade da semana. Seria João Batista o príncipe que há de vir, o assolador? Se Jesus é o que cumpre a segunda metade da semana, então ele vai ser destruído ao final dela, pois a Bíblia diz que existe uma
desolação que está determinada para cair sobre ele, sobre esse príncipe que há de vir. Exatamente. Então, é estranho isso. Esses são alguns argumentos que apresentam aí algumas dificuldades. Em terceiro lugar, se a 70ª semana teve seu cumprimento na vida e ministério de João Batista e de Jesus Cristo, então onde fica a destruição da cidade e do templo no ano 70 depois de Cristo? Acontecimentos que são mencionados na profecia, porém citados dentro de um intervalo. Exatamente. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades para quem tenta negar a realidade da lacuna. Como nós vamos fazer com esse evento histórico, que foi a destruição do templo no ano 70, isto é, aproximadamente 40 anos depois. É isso mesmo. Então, essas são algumas objeções. Eu coloco aqui algumas outras dificuldades, somando a essas, que eu acredito que deve ser considerada até para aqueles que desejam ensinar a profecia das 70 semanas, até para convencer. A Bíblia fala sobre você convencer por meio de argumentos, com base bíblica, tudo isso. Aqueles que pedirem esperança, né, da sua fé em Cristo Jesus, pedirem a razão da esperança em Cristo Jesus. Então, eu coloco o seguinte: o primeiro evento de intervalo que nós encontramos no texto, ou seja, o que é que o texto da profecia das 70 semanas indica para nós que teve um intervalo? Eu começo aqui, ó. Número 1. Daniel recebeu a mensagem do anjo Gabriel quando estava ainda no cativeiro babilônico. E essa mensagem, essa profecia, só seria iniciada quando um decreto fosse promulgado, mostrando aí um intervalo entre o momento do recebimento da profecia e o início do cumprimento da profecia. Então, já começa com o intervalo, Ivan. Exatamente. Já começa com o intervalo. 2. Daniel 9, verso 26, a profecia nos informa: e depois o Messias será cortado. O que é interessante é que o Messias não morre dentro de nenhuma semana. Ele morre em um intervalo. Porque se a semana 69 se cumpre na entrada triunfal em Jerusalém, ali é a semana da crucificação. Semana depois, Jesus Cristo vai ser crucificado. Aí o texto diz: e depois o Messias será cortado. Então, a morte do Messias se dá também em um intervalo. Olha que interessante. Exatamente. Ela se dá em um intervalo. Isso, ela não ocorre nem na 69ª e muito menos na 70ª. Exatamente. Ela se dá em um intervalo. O texto é claro. Ó, e depois o Messias será cortado. Todos concordam que esse "e" é mais, né? Está acrescentando, mas ele diz depois, que é tempo, um tempo indeterminado. Uhum. Então, e depois o Messias será cortado. Isso se deu. O Messias ser cortado é uma referência à sua morte, né? Conforme Isaías 53, versículo 8. A Bíblia fala bastante sobre isso. Um terceiro evento de intervalo que tem nesse texto eu chamo de evento de intervalo. A profecia revela-nos mais um evento nesse intervalo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Nós vemos que a cidade de Jerusalém, o santuário, o templo, foi destruído ali no ano 70 da era cristã. As tropas do general Tito, né? Tem todo um contexto do Império Romano, de guerras que estavam acontecendo, mas todos reconhecem que isso aqui aconteceu no futuro. E se nós contássemos literalmente, por exemplo, ainda que não fizesse um intervalo, se nós contássemos 490 anos, isso não chegaria ao ano 70. Então, claramente, essa profecia, essa parte tem que ser em um intervalo. Ou seja, exige essa lacuna. O texto exige uma lacuna. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem, a não ser que eu tenha uma destruição do templo pelo um príncipe que há de vir, e eu tenho que dizer que esse templo é o Messias, é Jesus. Só se for. Mas mesmo assim... É o que alguns pós-tribulacionistas fazem. Mas mesmo assim ele não aconteceria dentro de nenhuma semana, porque é no e depois. É como se o príncipe fosse o próprio Cristo, que não destruiu literalmente o templo, mas anulou o efeito do sacrifício por meio da sua morte e ressurreição. Só que essa dificuldade está na fala de Jesus em Mateus 24, em Lucas 21, quando ele fala que o templo seria destruído, quando vir de Jerusalém sitiada de exércitos, vede que está próxima à sua destruição. Olha aí. Então, não faz E ele sentido. faz referência ao quê? A Daniel. A Daniel, conforme Daniel disse, ele diz. Então, não faz sentido de maneira nenhuma. Agora, tem algo interessante também que nós podemos considerar, é que ele diz assim, ó,
desolações estão determinadas até o fim. Nós temos mais eventos que estão ocorrendo nesse intervalo. Desolações estão determinadas até o fim. E o seu fim será num grande dilúvio, numa grande desolação, destruição. Então, claramente o texto indica que tem sim esse intervalo. Ou seja, o que é que eu, Saulo, defendo? Que a natureza desse intervalo lida com Deus tratando com um novo povo, que Paulo chama de novo homem. Novo homem, que é a igreja do Senhor. Exatamente. Então, é por essa razão que nós defendemos que a igreja de Cristo não pode experimentar a 70ª semana. Primeiro porque a igreja de Cristo, ela vai ser tirada da terra, nós cremos que ela vai ser tirada da terra, e que as 70 semanas não foram destinadas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E aí, após esse intervalo, nós chegamos na última semana, Ivan. Isso. Na última semana. Olha só, nós estamos conseguindo cobrir aqui todas as 70 semanas de Daniel nessa conversa aqui maravilhosa. Isso é um assunto fantástico, maravilhoso mesmo. Alguns estudiosos chegam a dizer que essa é uma das principais profecias do Velho Testamento. E eu concordo com eles em relação a isso. A terceira sessão é uma semana, que é o mesmo que 7 anos. Só que olha o que Daniel 9, verso 27 diz. Ó. Nos informa o seguinte: e ele, esse ele aqui, só pode ser o príncipe. Isso. Esse príncipe que no verso 26, o povo dele veio e destruiu. Isso mesmo. O pessoal mais voltado para o preterismo parcial, ou preterismo total, o preterismo no geral, eles tendem a dizer assim, que era uma menção a Nero, a Tito, a algum imperador ali como sendo o anticristo. Então eles chegam até a dizer, não, olha, o anticristo era esse aqui era o anticristo, porque o povo do príncipe, o general era o príncipe, entendeu? Então ele era o anticristo. Só que quando ele fala o povo do príncipe que há de vir, está muito associado a o futuro também de onde esse príncipe virá. Exatamente. Porque nós entendemos que o anticristo vai se levantar e ele vai vir de povos. Isso. Então, está muito associado a isso. Por isso que o texto fala sobre o povo do príncipe que há de vir. Primeiro vem o povo, destrói o templo, né, que aconteceu no ano 70, sob o comando ali do general Tito. Então, são os romanos, o exército sob o Império Romano. E o príncipe vai vir desse aqui povo. Nós temos, então, já um indicativo de onde, possivelmente, o anticristo vai. A única dificuldade que eu sinto é bater o martelo mesmo, né? A gente definir, dizer, olha, o anticristo vai vir de tal lugar. E eu não sou favorável à ideia de Roma papal. Eu também não. Eu sou favorável à Roma geográfica. É porque era um império. E Roma geográfica, ela é dividida em Império Ocidental e Império Oriental. Então, eu não sei se ele vem do Ocidente ou do Oriente. Mas o que ele deverá vir da continuação do Quarto Império, né, que a gente defende aí que seria como se fosse um novo Império Romano reavivado, que surgirá no fim dos tempos, nós não sabemos, mas da posição geográfica virá esse líder político e militar, né? Aí aqui eu falo o seguinte, o texto diz assim, ó, e ele, esse príncipe que há de vir, firmará aliança ou pacto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós temos aqui, primeiro, a ascensão desse líder que há de vir, esse príncipe que há de vir. Ele fazendo um pacto de 7 anos, ou um acordo de 7 anos, ele quebrando esse acordo na metade, ou seja, depois de 3 anos e meio, e também aqui já está destinado à destruição dele, Ivan. Isso. Aqui já está dizendo que vai cair uma destruição sobre ele. Aí eu comento o seguinte, a aliança é de 7 anos, mas ele a quebrará na metade, ou seja, depois de 3 anos e meio. Fará cessar o sacrifício e a oblação. Agora, parem para considerar. Se tem sacrifício, logo tem templo. Se tem templo, logo indica para nós a ideia de Israel. Israel, a ideia de uma reconstrução. A ideia dos judeus, de tudo isso.
E aqui é onde eu entro com, eu acredito que é o argumento principal para quando um teólogo que não crê dessa maneira diz o seguinte: mas se é só para Israel, como você vai explicar a ideia da 70ª semana está falando da tribulação e a tribulação não ser só para Israel? O texto diz: ele fará firme aliança com muitos. Esses muitos envolvem não somente Israel, Isso. mas outros povos. Com certeza. Então, isso fica claro, porque senão não faz sentido ele fazer aliança com Israel, entre Israel e Israel. Tem que ser Israel e outros povos. E aqui eu digo assim, sabemos que essa 70ª semana ainda não se cumpriu, porém, depois do arrebatamento da igreja, em um momento específico que não sabemos, ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana, dando início, assim, aos últimos 7 anos da profecia. E aí eu comento o tópico número 15, que é fim da última semana. O fim da última semana se dará com a destruição do anticristo, porque o texto diz, e o que está determinado será derramado sobre ele, sobre o assolador. O que, de fato, confirma Daniel capítulo 12, versículo 7, né, que se refere aos últimos 3 anos e meio e da revelação de que os sacrifícios diários serão abolidos com a abominação da desolação sendo estabelecida. Daniel 12 vai falar sobre isso, versículo 11. Jesus, então, voltará ao final de 7 anos tribulacionais e lançará o anticristo e o falso profeta para dentro do lago de fogo e enxofre. Depois o Senhor implantará o seu governo aqui na terra, dando cumprimento aí ao reino milenar do Senhor Jesus Cristo. E então a plenitude das alianças e das promessas do Senhor para Israel, para o povo do Senhor, se cumprirá no reino milenar. Agora, olha que coisa legal, quando a gente observa as profecias, e a gente olha as profecias relacionadas ao Messias, as profecias relacionadas, por exemplo, quando lá em Lucas, Jesus pega um livro e ele encontra o texto do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar, anunciar a libertação da vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, está no texto de Isaías. E não está lá. Quando chega no texto de Lucas, não está. Aí Jesus fala: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Dando a entender o quê? Que se cumpriu aquela parte. Toda a profecia não se cumpriu, aguarda um cumprimento futuro. Zacarias 9, versículo 9, versículo 10, que eu já mencionei, também é um claro exemplo. Lá é dito o seguinte, no versículo 9: alegra-te, ó Sião, exulta Jerusalém, o teu rei manso e humilde vem a ti sentado em jumentinho, cria de jumenta. Aí no versículo 10 fala: ele queima os carros no fogo. Mas isso não aconteceu na primeira vinda. Exatamente. Então, na primeira vinda ele vem como o cordeiro, que senta em um jumentinho e é aclamado como o rei prometido. Mas na segunda vinda ele vem como o general de guerra. Ele vem como o rei dos reis, o senhor dos exércitos, para queimar os carros mesmo, para exercer juízo sobre toda a terra. Então, se não há um entendimento de intervalo, nós não temos como compreender a profecia no contexto geral. E é interessante, porque se você ler os textos lá, né, Zacarias 9, Isaías 61, a interpretação é o que o texto aparenta ali naquele contexto, que tudo se cumprirá sequencialmente, sem intervalo. Aí, de repente, vem Cristo em seu primeiro advento e demonstra que apenas parte da profecia está se cumprindo naquele primeiro momento. E o restante, naturalmente, como o próprio registro bíblico e a história demonstra, ainda está para o futuro. Então, essa ideia de lacuna não é estranha nas Escrituras, né? Porque, às vezes, alguns críticos, especificamente do pré-tribulacionismo, né, uma vez que a ideia da lacuna, a 70ª semana, favorecem muito a perspectiva pré, vão justamente criticar essa ideia da lacuna. Não, essas 70 semanas tem que ter o seu cumprimento ali já nos dias de Cristo. E aí não percebem essas dificuldades de encaixar todos esses eventos que não tem como encaixar em um período de 490 anos corridos. E há necessidade. A própria história demonstra isso. E aí os textos bíblicos como esse que você citou. É isso mesmo. Até tinha assim, uma crença no contexto mais judaico de que viria 2 Messias, né? Isso, por conta disso. Porque seria o Messias sofredor, né? Isso. E também o Messias, o rei, né? O príncipe, isso. Aquele descendente de Davi.
Mas aí Jesus, ele é aquele que tem as duas faces. Ele tem a face do cordeiro e ele tem a face do leão. Na sua primeira vinda, ele vem como manso, o servo manso, o cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, como diz a Bíblia. Mas na sua segunda vinda, Ivan, ele virá como general de guerra, né? Como todo-poderoso, sentado em um cavalo branco, com manto tinto de sangue, para exercer juízo sobre toda a terra. Então, a gente vê claramente, e outras profecias também, que as pessoas pensavam, os próprios discípulos, gente, e eu fico observando a imaturidade, às vezes, dos discípulos no início, né? A gente, quando olha para a igreja, principalmente a igreja que a gente denomina igreja primitiva, ali no início mesmo, a gente sempre tende a pensar que eles eram mais maduros do que nós. Mas deve-se compreender que eles estavam em um processo de desenvolvimento. Isso. Então, tem muitas coisas que eles faziam, perguntavam, que eles estavam ainda desenvolvendo. A gente vai ver a instituição do diaconato, que não existia antes. Isso é tudo resultado de amadurecimento da igreja. Isso. Mas aí, essa imaturidade aparece na fala dos discípulos. Senhor, tudo bem, o Senhor morreu, ressuscitou, está aqui entre nós, mas cadê o reino? Até nós encontramos ali em Atos, capítulo 1, né? Versículo 6. Mesmo. Quando restaurarás tu o reino de Israel a esse o reino tempo. de Israel. Ou seja, até eles tinham talvez a expectativa de que de fato ia se cumprir já ali mesmo, tá? Que o Messias, ele nos livrou do Império Romano, mas cadê a guerra? Eu quero a guerra, eu quero agora Israel tendo o poder, o Messias reinando, a gente reinando também. Mas Jesus vai falar o quê? Jesus não anula a ideia de reino. Jesus fala assim, olha, agora se preocupem com a pregação do evangelho, né? Em outras palavras. Mas quanto ao reino, fiquem tranquilos, porque não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Outro ponto, Saulo, para a gente já caminhar para a reta final, em Mateus 24, verso 15, quando Jesus está descrevendo os sinais que antecedem imediatamente a sua segunda vinda para estabelecer o reino, no verso 15 ele faz alusão a esse verso 27 de Daniel, capítulo 9, a abominação desoladora. É isso mesmo. Que é uma referência aos últimos 3 anos e meio da 70ª semana. Ele fala isso. O sermão profético, né, de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que são os textos correlatos, que eu acredito que o pessoal só lê Mateus 24, deveria ler esses outros também, porque até facilita na interpretação. Vou dar um exemplo aqui, olha que interessante, Ivan. Quando a gente olha para Mateus 24, num primeiro olhar, parece que ele só está apontando coisas relacionadas somente ao futuro, né, de período tribulacional, segunda vinda e pronto. Mas quando a gente olha já o relato de Lucas 21, ele fala da destruição do templo. Exatamente. Então, Mateus 24 eu poderia resumir em, número 1, destruição do templo no ano 70, 2, a grande tribulação e 3, a segunda vinda de Cristo para implantar o milênio. Exatamente. Agora, é interessante que Jesus menciona Daniel. A gente vê claramente o texto se referindo ao povo de Daniel. Então, não faz sentido a igreja participar da 70ª semana. Então, para mim, essa profecia, se ela for bem compreendida, não tem espaço para uma perspectiva pós-tribulacionista, Ivan. De forma alguma. De forma alguma. Até mesmo porque o que é considerado protótipo da grande tribulação, que foi o cumprimento ali da destruição do templo no ano 70, que também foi uma questão levantada pelos discípulos em Mateus 24, em Lucas, e aquela profecia da destruição se cumpriu literalmente neles, na cidade, no templo. É isso mesmo. Por que agora, então, a 70ª E mesmo a igreja já estando presente. E mesmo a igreja estando presente. Mesmo a igreja já estando presente, não se cumpre na igreja. Exatamente. Olha que interessante isso. E Jesus dá um alerta, né? Quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, vede que está próxima à sua destruição, então fuja. Então, ele alerta para que pessoas fujam. E é interessante que você vê que eu não encontrei nenhum relato que a igreja estava ali sofrendo, participando de alguma coisa. Eu encontrei de judeus que ficaram, que não quiseram sair, foram mortos, né? Foram queimados, destruídos. Mas, pelo contrário, a igreja se espalha e vai pregar o evangelho. Se nós pudéssemos mencionar dessa maneira. Mas ainda que a gente adotasse esse entendimento, a gente tem a dificuldade da vinda do Senhor. Porque aí quando os preteristas argumentam que lá refere-se ao cumprimento da plenitude de alguma profecia, algo relacionado a isso, ou que seria a tribulação mesmo, né? A tribulação aconteceu no ano 70. Aí eu falo, mas e a vinda do Senhor? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Aí eles vão falar, não, isso aqui é uma vinda de juízo. Isso. Existem 7 vindas do Senhor. É o que normalmente eles argumentam. Eu lembro quando eu li Kenneth Gentry pela primeira vez, a obra dele em inglês, acho que em 2016, que ele explica que Jesus veio de fato em juízo,
Eu falei, e o sinal? Vamos ver o que ele vai dizer sobre o sinal. Aí ele explicando que o sinal era a fumaça do templo que foi saqueado, destruído e queimado. Só não está na Bíblia, né? Aí eu falei, não é possível isso. Será que eu não estou conseguindo ler direito o texto em inglês? Eu fiquei em dúvida, eu comprei a versão em português, né, que foi publicada aí por uma editora dessa obra do Kenneth Gentry, né, que é Pós-Milenismo para Leigos, e é isso mesmo que ele fala, cara, que coisa absurda. É estranho. Agora, sim, eu não posso ser infiel, né? Existe sim a ideia de vinda de juízo na Bíblia. No Antigo Testamento tem. Tanto no Antigo como no Novo, por exemplo, nas 7 igrejas do Apocalipse, Jesus fala, virei a ti e pelejarei com a espada da minha boca. Ele está se referindo aí a uma igreja que está em pecado, né? Alguns irmãos da igreja que está em pecado. Ele, virei a ti, não verás aqui e não saberás a que hora virei contra ti. Às vezes ele está se referindo à sua vinda e às vezes ele está se referindo a vir em juízo. Isso. Né? E isso, na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira, fica claro essas questões. Mas é muito, muito fácil de compreender, não precisa de muita coisa. Isso, essa é a questão. Pra gente compreender. O contexto de Mateus 24 é a segunda vinda literal para estabelecer o reino. Não está tratando esporadicamente do nada sobre uma vinda em juízo, igual os textos do Antigo Testamento apresentam Jeová vindo em juízo e todos os fenômenos que às vezes são descritos também em períodos de juízos literais, conforme nós vamos encontrar em Apocalipse. Então, o texto de Mateus 24 é muito claro, né, em relação a essa questão. Saulo, uma palavra final sobre as 70 semanas, uma aplicação. Glória a Deus. Então, Ivan e todos vocês que estão acompanhando, essa é uma profecia espetacular. O que é que a gente pode extrair de riqueza aqui? Primeiro é que Deus é soberano, lógico, que ele tem as rédeas da história nas suas mãos, né, que Deus não é pego de surpresa, que Deus não criou tudo e abandonou a gente aqui. Pelo contrário, diz a Bíblia que ele determinou o tempo da habitação e para que os homens pudessem buscar ao Senhor, tateando como se pudessem encontrar. E, de fato, ele vai ser achado, né? A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, o que a gente precisa ter de aplicação aqui é que Deus continua no controle da história, nós podemos confiar nele e ter a certeza de que, assim como a igreja não estava, né, participando das primeiras 69 semanas, né, não era o público-alvo no primeiro entendimento, a igreja também não estará na segunda ou na 70ª semana. Não estava nas primeiras 69, não estará na 70ª semana. Isso porque o Senhor é bom, não é porque a gente não quer sofrer. Os pós-tribulacionistas acusam a gente, né? Vocês não querem sofrer. Vocês não querem sofrer, mas nós já sofremos. Como é que nós não queremos sofrer? A questão não é que nós queremos, é que o texto promete esse livramento para a igreja por conta de um programa escatológico que Deus tem específico. Acredito que o argumento é muito simples, né? Nós não estamos querendo nos livrar de sofrimento, até porque já sofremos. A história da igreja está aí. O que nós queremos reconhecer é que nós não seremos alvos da ira de Deus sobre os homens ímpios. Exatamente. Então, sofrimento, tribulações, Jesus até falou sobre isso, Paulo falou. Sim. Né? A história tribulações da igreja, gerais. Exatamente, né? Tribulações corriqueiras, mas a tribulação que há de vir, ela é uma tribulação específica que Jesus fala que é incomparável, sem igual. Isso. Nunca houve, jamais haverá, senão a daqueles dias. E Jeremias 30, verso 7, deixa claro, né? É a angústia de Jacó, não é da igreja. Exatamente. Ele fala, porventura vocês viram um homem sentindo dores de parto, né? Então vai ser esse período de tribulação. Então que você fique com essa palavra, com essa... que eu tenha conseguido, pelo menos, passar o caminho para você continuar estudando sobre a profecia das 70 semanas, se aprofundar cada vez mais e compreender a palavra do Senhor, né? Que Deus abençoe grandemente. Amém. E Saulo, suas redes sociais, para quem quiser encontrar seus conteúdos... E creio que seus livros também estão aí, acho que em algum site à venda. Ok, então, sobre as redes sociais é Saulo Stan, S-A-U-L-L-O, e o Stan é S-T-A-N. Saulo Stan, @Saulo Stan no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, todas as redes sociais está o mesmo nome. Tem muito conteúdo na área de escatologia e também de cristologia, que é um assunto que eu amo também. Os meus livros, eu escrevi 2 obras, estou escrevendo mais 2. Um chamado Surpreendidos pela Eternidade, como eu falei, e um chamado Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Eu não tenho nenhum deles, eles estão esgotados, os meus, mas acredito que na plataforma da Amazon, do Mercado Livre, se você pesquisar lá,
Saulo Stan ou Surpreendidos pela Eternidade, você vai encontrar alguma obra lá também. Deus abençoe, gente. Meus queridos irmãos, foi um prazer tê-los conosco e até a próxima em mais um Fora da Caixa, série Entrevistas.